Fala, torcedores, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal para falar da rodada de quarta-feira dos clubes cariocas. O Botafogo venceu a América por 2-1 e o Vasco, de volta a São Januário com torcida, venceu o Fortaleza de 1-0. O primeiro gol de Payet. O francês fez o primeiro gol dele com a camisa Cruz Maltina e deu vitória ao Vasco, que, se por acaso, dormiu fora do Z4, né? Eu acho difícil continuar, porque amanhã basta o Santos empatar para o Vasco voltar para o Z4. Mas pelo menos dormiu fora e vitória é assim mesmo, né? Uma vitória atrás da outra para sair da zona do rebaixamento. Temos hoje com a gente aqui Elton Vieira, que é parceiro do canal, e hoje estreando o Rodrigo Santos, botafoguense. Prazer, primeira vez no vídeo, espero que faça muitos outros com a gente. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar do líder, né? Falar do, na minha opinião, já posso dizer, campeão brasileiro de 2023. Eu sei que muita gente vai ficar, não, fala isso não, que dá azar, mas eu não tenho essas lenga-lenga, não. Eu não tenho como pode falar, mandingas, né? Que ninguém fica falando que, se falar que é campeão, acaba perdendo. O Botafogo vai ser o campeão brasileiro de 2023, para surpresa de todo mundo, para muita gente. E, Rodrigo, se você não sabe, vou falar aqui agora, ganhei 100 desse otário aí, porque apostei com ele. Que bom, vamos apostar bastante. Ganhei 100 dele, pode fazer o Pix, porque eu apostei com ele que o Botafogo seria o campeão. Tá bom? Então, vamos continuar aqui, vamos começar nossa resenha. Vamos lá, Rodrigo. Botafogo 2-1 no América Mineiro. Bem tradicional, né? Aquele jogo do Botafogo, circulando. Sim. Né? No final, PR salvou, porque o América cismou que queria virar o jogo. Então, o PR salvou o Botafogo. Então, fala a sua análise e o que você viu do jogo de hoje lá em Minas. Olha, o jogo contra o América lá, por mais que eles estejam na zona de rebaixamento, né? Até surpreendente, né? Chegaram acho que na semi da Sul-Americana. Foi, é um time já cascudo, né? É um jogo duro, né? É um jogo duro. Eu já imaginava que seria um jogo duro, o campo é ruim, né? E o que tem feito a diferença no Botafogo, né? Depois da saída do Lage, muitos dizem que é a influência do Lúcio Flávio. Né? O time hoje foi outro, o time jogou leve, jogou solto, né? O Júnior Santos fez a diferença no jogo, chamou a responsabilidade, né? O time começou bem impacto ali na frente, com bastante intensidade, né? Depois deu uma caída, se eu não me engano, teve um choque de cabeça, o Botafogo estava amassando. Depois desse tempo aí, o América Mineiro, se eu não me engano, foi o Benítez, ex-Vasco. Cresceu muito na partida, né? O América teve 3 chances claras. Joga muito argentino, né? Joga muito. Tiveram 3 chances claras, mas não conseguiram concluir em gol, né? Eu acho que o Botafogo está com sorte de campeão, né? Já pegando um pouquinho do gancho do que você falou, né? Ser campeão, né? Cara, eu tava me questionando, o que é mais difícil? Um time que tá no Vasco, que conseguiu tirar uma diferença de 8 pontos da degola, né? Ou um time que tá com 8 pontos manter essa regularidade, né? O Lage veio com a vaidade dele, atrapalhou um pouco, o Botafogo foi firme, né? Mandou embora, e o Lúcio Flávio está conseguindo unir o time novamente e rumo ao título, né? No caminho certo, né? Voltando para o jogo, como eu tinha falado, o América conseguindo um empate ainda no primeiro tempo. O segundo foi um jogo bem menos intenso. O Botafogo conseguiu achar um gol numa jogada individual do Júnior Santos, outro golaço, né? E foi como você falou, aí tem o PR, né? Sorte de campeão, fazendo a diferença, né? O zagueiro ainda salvou um gol no último lance, né? Teve a estreia do angolano, que também joga de lateral esquerdo. Muita gente criticou essa substituição, estava conversando com os amigos aqui no grupo, falando que virou retranca, que é retranca. Não é que é retranca, porque o Lúcio Flávio ele faz como o Luiz Castro. Ele adapta o time conforme o jogo. Como o América estava mais intenso no final, né, o argentino Bustos, ele botou acho que mais 2 atacantes, né, com 2 meses mais intensos. O América começou a amassar, o Lúcio Flávio tirou o Júnior Santos, colocou o Bastos, né, que deu mais liberdade para os laterais. Não é que o time ficou mais defensivo, porque é do jogo.
eu acho que faz parte do jogo. Campo ruim, o time jogando em casa, né? A torcida do Botafogo compareceu hoje. Né? Maior do que a da América. Até Maior me do que do surpreendi. América. Quando saiu o gol da América, parecia que eles estavam aqui naquela zona do Foi. Maracanã, que fica para 10 pessoas ali. O Botafogo isso, gente? esgotou aquele Botafoguense setor. Né? lotado. A América tinha ninguém. Foi. Mas para você ver o jogo difícil, a América não vende a derrota assim fácil. Mas agora o Botafogo tem com essa vitória pós-Copa, né? Pós-calendário FIFA, o Botafogo vai ter um caminho interessante para caminhar para o título. Que foi essa vitória hoje, que era a vitória, na minha opinião, certa, né? Por mais que seja um jogo difícil. Agora eles pegam o Paranaense, é jogo para vencer, né? E depois a gente sai para pegar acho que é o Cuiabá. Aí a gente já começa com 3 jogos intensos: o Palmeiras, o Vasco e o Grêmio. Mas eu acredito que se a gente encaminhar essas 2 próximas vitórias, aí o título eu já vou ficar me tremendo todo. Já estou me segurando para não estourar o chope. Porque está tudo muito bem encaminhado. Botafogo campeão, já falei, né? Então não vou mudar minha opinião agora aqui no vídeo por causa disso, mas caso o Botafogo seja campeão brasileiro de 2023, vai ser a loucura. Vou falar que vai ser a coisa mais surpreendente que eu vi no futebol, que eu estaria dando uma mega exagerada. Mas realmente é algo que ninguém esperava isso em março. O começo do ano, então, que foi aquela loucura, né? Eu era um dos apoiadores, né? Eu era o que incentivava o Luiz Castro a sair. A gente perde a paciência. O lado do torcedor, a gente começa a falar mais alto, né? O time fica fora de uma semifinal de estadual. Aí você vê o time encaixar, né, no Campeonato Brasileiro, conseguir aquela sequência de vitória. Mas eu acho que um dos pontos positivo do Botafogo é o planejamento. Né? A SAF agora é uma empresa, tem toda uma estrutura. E o Botafogo parece que escolheu priorizar o Campeonato Brasileiro. Enquanto os times priorizavam os torneios de mata-mata, o Botafogo focou no Brasileiro. Né? Encaminhou surpreendentemente o título. Eu fui ver ali na tabela que tu falou que é Cuiabá. Não, o Botafogo pega agora... É o Paranaense. Vai pegar o Atlético Paranaense, depois vai pegar o Fortaleza lá no Castelão. Vai vir com as reservas, semana da final, eles vão vir com a reserva. Não deu essa sorte ainda. Deu essa sorte. Eu acredito que ganhando esses 2 próximos jogos aí, a gente vai vir forte com as decisões no Rio, que vai ser mais 3 jogos no Rio. O Clássico com o Vasco, o Palmeiras e o Grêmio. E depois o Bragantino fora. A gente pega os 3 postulantes ali ao título. O Tite chegou lá no time de vocês bastante confiante. Se ele ajeitar aquela casinha ali, eu acredito que vocês ainda ficam naquela discussão ali. Vocês vão diminuir essa diferença. Eu acredito pelo elenco que tem. Né? Mas eu quero ver o Tite botando o Gabigol no banco. Mas vamos deixar esse assunto para depois. Vai ser legal. Ai, Tite. Tô louco para ver o Tite no Flamengo. Tô louco. Vai ser céu e inferno, filho. Lá no Flamengo é assim. Não tem meio termo. Não tem, mas... galera, eu acho vai se motivar com o Tite e pode emendar uma sequência de vitória aí. Vamos ver, né? Porque vai enxugar o elenco. O Flamengo pode acabar terminando no vice-campeonato, eu acredito. Ou o Bragantino. Vai chegar ainda, dá para chegar. Não, vamos lá, Tinho. É difícil, muito difícil. Vamos passar pro Elton aí. Mas o Flamengo vai diminuir essa diferença para 7, vão sonhar. Eu acredito que vai rolar essa resenha. Porque o Bragantino tá ali. O Palmeiras parece que tá num momento ali esgotado do Abel, né? Não sei. O Grêmio perdeu hoje o Paranaense em casa, ela jogo para vitória, né? O time do Grêmio também é um time que não tem. Eu vou até trazer o Elton para a conversa, exatamente para falar isso que eu falo sempre com ele, né? A questão não é... Não é querer falar do jogo em si, Elton, porque já tivemos o desdobramento aqui do Rodrigo, mas aquilo que eu falo para ele e não sai da minha cabeça, a questão não é o Botafogo só, né? O Botafogo abriu uma vantagem tamanha que mesmo que o faltando Botafogo 11 rodadas. Mesmo que o Botafogo fique muito, muito mal, tá aí o Grêmio hoje, ó. Perdeu. Flamengo, amanhã, vai em Minas, mas depois pega o Vasco. Eu fiquei vendo o jogo do Vasco hoje. Assim, os primeiros 20 eu achei os 2 jogos fracos, tá? Tanto o jogo do Vasco
e o jogo do Botafogo também, os 2 jogos fracos. Eu assisti rapidinho. Só vai puxar o gancho, rapidinho. Achei fraco também, mas eu achei a intensidade do Vasco muito alta. Tudo bem, São Januário, torcida. Os 15 primeiros assim, minutos. Não, sim, mas se entrar contra o Flamengo assim no domingo, o Flamengo aquele time sem sangue, quando o Flamengo acordar, já tá 2-0 Vasco. Nada. Isso é história. Não, eu sei o que Vasco não. hoje tem jogadores que fazem a diferença. Até porque não é assim, não. No primeiro turno eles vieram comendo grama também, tomaram 4, só no primeiro tempo. Então, isso aí não quer dizer nada. Agora. Vamos lá. Minha pergunta é: você ainda acha que o Botafogo vai ficar fora do G8? Ou já se convenceu? Ou já se convenceu? O negócio aqui é assim, Rodrigo. Ele falou que o Botafogo vai ficar nem entre os 8 primeiros. Eu acertei 50%. O Botafogo é posto campeão brasileiro 2023. Essa aposta nós fizemos lá no início do Brasileiro e eu acertei 50%, porque eu falei que o Cruzeiro não ia ficar no G8 e nem o Botafogo. Você falou que o Cruzeiro e o Botafogo ia ficar. O Botafogo ficou, mas o Cruzeiro ficou fora. Então, mas o Botafogo vai ser campeão, então acertei, dobrado, então. Se vai ser campeão, eu já não sei. Eu acho que tem uma boa distância. Eu acho que hoje também não fez um bom jogo, tá? Não fez um bom jogo. Achei o jogo tecnicamente até fraco. O Botafogo não fez um bom jogo porque o Botafogo esse o jogo do Botafogo. O Botafogo não faz bons jogos. Sim. Assim que ele vai ganhar o campeonato. Até porque, como o Rodrigo disse também, o gramado também prejudicou muito. O gramado muito ruim lá do Independência. Mas, sinceramente, o Botafogo é lógico que é favorito ao título. Só um idiota falaria o contrário. Tem uma boa distância, tem uma boa margem. Mas eu não acho impossível um Flamengo e um Palmeiras chegarem. Principalmente, o Flamengo, se continuasse com o São Paulo, ele acharia impossível. Mas com a chegada do Tite, de repente, vence amanhã. Vão se manter 9 pontos de diferença, são 3 jogos. Então não é impossível. Toma 11, né? Toma 11 hoje. Não, 9 não. 9 do... Toma 11 ou 12. Agora toma 15. Não, tá 12. O Flamengo ganhando fica 9. Não, agora toma 15. O Flamengo, o Botafogo tá 12 do Bragantino. Verdade. Tá a 9 do Bragantino. A 11 do Palmeiras e a 12 do Flamengo. Com a vitória de hoje, a gente abriu 15 de margem pro Flamengo. Não, pessoal. O Botafogo tá a 12 pontos do Bragantino, que é o segundo com a vitória. Isso. Com a vitória 46 do... Aí tá 15 abriu 15 pro Flamengo. O Flamengo abriu. O Botafogo abriu 14 pro Flamengo. 14 pontos. Ixi, tá melhor do que eu imaginava. Pô. Tá maluco, rapaz. São 4 rodadas. 4 rodadas. Faltam 11. Faltam 11. O Botafogo pode tomar WO 4 rodadas que mesmo assim é campeão, sabe por quê? Segue o vice que parou. O Botafogo tem 18 vitórias, o Flamengo tem 12. Mesmo que o Flamengo ganhe 4 jogos e o Botafogo perca 4 jogos, seriam 18 vitórias contra 16. É muito difícil. É lógico que Vou pegar meu carregador aqui, 1 minuto. Pode continuar, Alto. Muito difícil, mas realmente eu não acho uma tarefa impossível. O Bragantino também tem um bom time também. Vem se mostrando aí, crescendo muito de produção, principalmente nesse segundo turno, nessa reta final aí dos últimos 15 jogos. Então eu não acho impossível não, cara. Futebol, tudo pode acontecer. Principalmente porque o Botafogo não é esse timaço. É um time ok. Então, por não ser esse timaço, eu acho que pode sim, de repente, quem sabe acontecer um declínio grande aí, nunca se sabe. Mas já aconteceu esse declínio grande. O Botafogo não ganhava, antes do Lage sair, não ganhava 4 jogos. Foram 3 derrotas e um empate, se eu não me engano. Empatou com o São Paulo, depois perdeu para geral. O declínio já aconteceu. E mesmo assim, hoje são 12 pontos para o vice-líder. Essa é a questão. O declínio já aconteceu. Pior do que estava com Lage não vai ficar. Isso aí eu te garanto. Não,
aquilo que eu falei com o Rodrigo mais cedo, não, falei no grupo lá mais cedo, e até botei no videozinho que eu fiz pro TikTok. Cara, eu não sei o porquê ele barrou de plástico. Até acho que é um lateral muito mais ou menos, né? Não é nada demais. Os botafoguenses aí nem gostam muito dele. Tem jogo que ele joga muito bem, tem jogo que ele falha. Aquela, né? Um jogador mais meia boca. Mas é melhor ter um cara da posição jogando do que improvisar o Tietê na lateral, que nem o Lage estava fazendo. Aí, quer dizer, ele tira o Tietê do meio-campo, que está arrebentando, né? O meio-campo fica mais fraco, e coloca um cara improvisado na lateral, que é o Tietê, e deixa o cara no banco, que é da posição. Eu realmente não sei o que o Lage pensou. O Lage estava de sacanagem mesmo e vazou na hora certa, porque se ele continua, aí sim eu acreditaria que o Botafogo podia perder esse título. Quer terminar aí, Rodrigo, para falar do seu fogão, para a gente passar para o Vasco? Você falou perfeitamente. O Botafogo encaixou, né? O time veio, aí veio o Luiz Castro com essa proposta extraordinária da Arábia, né? Saiu, deixou o time encaixado. Né? Desde o ano passado o time já foi criando uma espinha dorsal, né? Com o Tietê, com o Cuesta, né? Chegou o Adrielson, o de passe do time encaixado na direita, o Marçal com a experiência da Liga Inglesa somou muito, viu? O Gabriel Pires, Eduardo, o clássico. O time encaixou. O Lage, ele quis dar a cara dele pro time, ele quis improvisar. O de passe, desde que ele veio do Lanús, que ele vem se destacando, que ele sempre se mostrou ser um lateral mais agudo, mais ofensivo, e ele dá brecha na lateral. O que o Luiz Castro fazia? Botava o Tietê para cobrir ele. Aí o Tietê fazia aquele corredor. O Lage já... Ninguém entendia o Lage, né, cara? Ninguém entendia o que ele queria fazer. Não, muito estranho o Lage mesmo. E foi isso que aconteceu. Ainda bem que a diretoria teve peito para mandar ele embora. Senão, como você falou, a vaca ia pro brejo. Aí o Elton tá rindo até agora aí, né? Ele ficava, não, deixa ele lá. Eu falava, não, tem que mandar ele embora. Elton, não, deixa ele lá. Eu falei, fica, São Paulo. Fica, São Paulo. Vamos lá, Eltinho. Você viu o jogo do Vasco, né? Vasco Fortaleza, em São Januário. O Vasco numa situação muito complicada, né? Mesmo com a vitória, o Vasco continua muito próximo do Z4. Amanhã, basta o Santos empatar. Empatar não, desculpa. Basta o Santos empatar no jogo amanhã, que o Vasco volta para o Z4. Mas, mais uma vez, achei o time do Vasco correndo atrás. Esse Verratti é muito bom de bola. O Payet marcou seu primeiro gol. Verratti era o francês. Desculpa. Payet fez seu primeiro gol. Gordinho Payet, hein? Perceberam não? Acharam não? Mas ele sempre foi assim. Ele sempre teve esse físico assim. Achei o Payet meio gordinho. Mas para você ver, ele veio assim e faz a diferença, né? Até achei que ele não jogou tanto bola hoje, não. Contra o Fortaleza, contra o Bahia. Contra o Bahia, ele jogou muito mais bola do que hoje, mas o Vasco não venceu. Então fala aí, Eltinho, fala um pouco do Vasco, sobre o jogo, se você viu, e as chances, né? Essa história do Z4, que o Vasco vai, com certeza, eu acho que não cai, mas com certeza o Vasco vai lutar até o final contra o rebaixamento. O Vasco com certeza vai brigar. Eu também acho que vai brigar até as últimas rodadas aí para não ser rebaixado, mas se não tivesse vindo, né, um treinador, não tivesse saído o Barbieri, a situação acho que ainda estaria pior, né? E ainda veio o Verratti ainda, que realmente deu outra cara ali ao Vasco. O Payet também, hoje mostrando sua qualidade aí, que é uma das suas qualidades principais, essa batida de fora da área. Fez um belo gol. Mas, assim, a nível da partida, achei bem mediana o jogo, até para fraco mesmo. Um jogo muito brigado. Você até falou aí da vontade do Vasco, realmente. O time estava nos primeiros 15, 20 minutos muito intenso, os jogadores brigando por cada dividida, mas é o mínimo, né, que tem que se ter
agora para tirar o time dessa fase. Então, quem está lá embaixo tem que correr muito mesmo, dobrado, para sair dessa situação. Mas achei um jogo mediano no segundo tempo. O Léo Jardim fez boa defesa, Pikachu também perdeu um gol ali também, que o Léo Jardim fez uma boa defesa, o Marinho também entrou até bem também no segundo tempo, acertou um belo chute fora da área também, Léo Jardim também mais uma vez interceptou. Então, o resultado para o Vasco muito importante, esses 3 pontos. No primeiro tempo, eu achei que o Fortaleza ia marcar o golzinho, né? Fortaleza, sim, no primeiro tempo, massacrou não, né? Mas incomodou bem jogou o Vasco. mais. E eu acho que até o segundo tempo também o Fortaleza jogou mais. Léo Jardim fez boa defesa ali. E o Vasco, eu também acho também que até o final do campeonato vai ser essa luta aí, para não ser rebaixado. Até acredito que de repente possa até se livrar, né, desse rebaixamento, porque não tem um time também para estar ali. Mas se enfiou nessa situação, tá conseguindo sair aos poucos. E tem uns concorrentes ali também que tem bons times também, né? Assim, considerado bons times entre aspas, né? Mas são times grandes, que é o Corinthians, o Santos. Então, vamos ver se no final aí. Aqui, eu tô lendo rapidamente aqui. Considerando que Goiás, Coritiba e América já foram, né? Não sei se o Goiás foi, mas estou considerando. Sim. Do Vasco até o São Paulo. Vasco, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Internacional e São Paulo. Olha isso. É um time grande. Também eu acho que o São Paulo e o Inter não estão correndo perigo. Mas, ou seja, do 10º baixo ao 11º, só time grande. Só grandão. O Cuiabá, que eu achei que poderia, né, ter uma caída e se envolver ali com o rebaixamento, meteu 3-0 hoje no Curitiba e lá o Davidson, com 36 pontos. segue fazendo gol. Aí foi lá no né? Esse cara é terrível, né, cara? Já fazendo o seu golzinho. O Curitiba fez uma mega estratégia para trazer os Limani lá da Argélia, mas não deu jeito, não. Tomou 3-0 em casa. Eu achei, como todos os jogos do Vasco ultimamente que eu tenho visto, eu achei o time com muita vontade. Eu acho que mudou o patamar. Não sei se o que me dá esperança no Vasco é a mudança de patamar. A diferença é muito grande entre o time do Barbieri e o time do Ramon Dias, né? Então, os reforços que chegaram, né? Também. Não, sim. Não, quando eu digo, não é culpa só do Ramon Dias, não. É culpa de todo um processo, né? Então, a diferença é muito grande. Mas o Vasco tem a sequência difícil agora pela frente, hein? Não, eu sei. Não. Todo jogo é final pro Vasco, né? O Vasco tá numa situação muito complicada, mas era pior. Mas estava pior, com certeza. Então, acho que o Vasco pode sim fugir. Eu também acredito. Fala um pouquinho aí do Vasco, do jogo e também do fantasma aí do rebaixamento, essa luta contra o Z4. O Vasco, eu até apostei que o Vasco não cai, né? Eu apostei com o amigo. Eu trouxe para todos os times do Rio, né? Lógico que o Flamengo... Apostei também. A gente tem aquela... Eu vou ganhar 100zinho do Elton, vou perder 100zinho para outro cara aí. Eu apostei que o Vasco não cai. O Vasco, com a chegada desse técnico argentino, né? A SAF ela veio com mais... já começou... Eu não sei quando começou o projeto da SAF do Vasco, quando veio com força. Mas quando chegou o Medel, o Vegete, que é artilheiro, né? Esse Serginho, também, que é bom de bola, que pegaram da Arábia. O Jair, que estava no Vegete. O time do Vasco... Praxedes. Também bom jogador, que era do Inter. Bom de bola ele, Jogou bem hoje. Foi um destaque do jogo. Né? Ele é bom. O jogo em si foi um jogo duro, né? O Fortaleza, ele tá fazendo um campeonato seguro, né? Mas é um time de força física, né? São jogadores bem fortes. O Vasco também, com esse time também de bastante jogadores fortes fisicamente, foi aquele jogo bem truculento, né? Quem poderia fazer diferença mesmo era jogadores que tinham um nível técnico mais alto, que é o Paê, o que acabou fazendo o gol, né? No Fortaleza, o Caio Alexandre foi um dos bons destaques do time, né? Junto com o Eliseu Edson também, um bom cabeça de área, né? No final do jogo, quase que empataram. Teve um jogador que tirou um gol também em cima da linha do Vasco, se não me engano. Eu consegui ver o final do segundo tempo. Foi no finalzinho. Salvou em cima da linha ali, né? Pô,
como eu falei, todo jogo pro Vasco é decisão. Mas quem falava que era difícil tirar 9 pontos, né, o Vasco tirou. O Vasco agora hoje tá fora. Mas eu acredito que vai ficar ali entre Vasco, o Cruzeiro, né? Santos. Do Cruzeiro, se não abrir o olho, cara. O Cruzeiro tá muito delicado. Tem Flamengo e Cruzeiro, o Fluminense e Corinthians. Eita, resenha, vai ter resenha amanhã, hein? 2 jogaços, hein? Ambos com 31 pontos. Que rodada amanhã. Se o Flamengo ganhar e o Fluminense ganhar, ajuda o Vasco. Ajuda o Vasco. Mas o Cruzeiro desses times aí é o elenco mais jovem, né, cara? E nessa hora de pressão, você vê quem é quem. Como eu te falei, o Vasco trouxe jogadores cascudos. Né? O time deu aquela encorpada. O Cruzeiro já tem muita molecada. Eu não sei se o time do Cruzeiro vai ter essa casca para aguentar uma pressão de degola, né? Assim como o Corinthians também. Que esse Corinthians também não é mais difícil. Por causa do canal, eu comecei a acompanhar vários jogos, né? Acompanhei o Mineiro, coisa que eu nunca fiz, né? Acompanhei o Mineiro e 2 coisas que eu tinha visto. O Cruzeiro não era um time muito confiável. E o América, né, cara? Eu ia falar isso. Surpreendente. Cara. Eu ia falar lá no espaço do Botafogo, só que a gente mudou o foco e eu esqueci. O time do América não é ruim. Não é ruim, um time bom. Eles focaram na Sul-Americana, né? Não, e fizeram bons jogos no Mineiro, fizeram bons jogos na Sul-Americana. Era o time da América, eu acho que eles focaram no possível título do mata-mata Foi. Mas rolou alguma coisa ali internamente com o Mancini, que o Mancini que era o cara ali do... né? Ele foi embora, o time desandou. Aí trouxeram esse Bustos, que é um bom técnico argentino, né? Deu uma acertada, mas é muito difícil. Tá 10 pontos, né, do Bahia. Né? Agora não, a América já foi. América foi. Mas assim, também eu vi bons jogos do América esse ano e não foi um só não, tá? Foram vários bons jogos do América. O Benítez joga muito, né? O Benítez muito bom, né? Bom jogador, mas se machuca muito, né? Machuca muito. Machuca muito. No Vasco mesmo. Que jogada do gol. Que jogada. No Vasco e no São Paulo. Se ele não se machucasse tanto... Grêmio, ia ajudar bastante o Vasco e o São Paulo. No Grêmio eu não lembro dele. Começou a época de contusão dele, mas tecnicamente um jogador muito bom, né? Pelo gol que ele fez hoje, dá para ver. É isso aí, galera. Então, partindo para o final do vídeo, então a gente pode dizer que extremos de cariocas, né? Botafogo líder, Botafogo fazendo conta para ser campeão, fazendo conta em que rodada vai ser campeão, e o Vasco lá no Z4, o Vasco lutando contra o rebaixamento, uma grande vitória hoje, aquela vitória com o São Januário pulsando, mas mesmo com essa vitória, o Vasco continua muito ameaçado, o Vasco vai ter que remar muito, muito para sair do rebaixamento. E aqui só para o Elton dar uma palhinha, porque amanhã a gente tem Flamengo e Cruzeiro, né? O Mengão vai vir com a Era Tite, né? Vamos ter o começo da Era Tite. Se vai durar, se vai ser sucesso ou vai ser ruínas, amanhã essa história começa. Fala o Tite tirou o Gabigol. Sobre o Tite. A minha expectativa tá alta, né, cara? Como eu disse no vídeo de mais cedo, acredito muito no sucesso do Flamengo com o Tite. Porém, eu já vi o provável time do Flamengo hoje. Não sei se é isso que vai a campo, mas já não me agradou. Ele utilizando o Thiago Maia e Pulgar. Para mim, Thiago Maia, time titular do Flamengo, não dá. Eu também vi também que era Davi Luiz também na zaga também, junto do Fabrício Bruno. Não, então, assim, mas tá suspenso o Léo Pereira. O Léo Pereira tá suspenso, mas no meio é o Thiago Maia. É o quê? Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Everton Ribeiro? Isso. Esse foi o time que eu vi. Agora, se vai ser esse é outra coisa, mas assim, tudo bem que ele tá chegando agora e não vai chegar mexendo em tudo, né? Mas espero que esteja errado, mas espero ver um time mais ofensivo aí. Pulgar, eu acho que dá conta ali. Eu gostaria de utilizar o Pulgar junto com o Gerson, para mim
meio campo ali do Flamengo ali de primeiro e segundo volante é esse, mas vamos dar tempo também, ele chegou agora, vamos ter paciência. Então é isso aí, galera. Vamos terminar por hoje, né? Botafogo, Vasco, amanhã temos a dupla Fla-Flu, Flamengo e Cruzeiro, Corinthians e Fluminense, também um jogo muito legal, vamos ficar de olho, e amanhã a gente volta aí com mais resenha após jogos. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa aí. noite. Segue o Até mais. líder que o segue o líder que o vice segue o vice-líder que o líder disparou. Ah. Valeu. Valeu. Faz parte. Valeu. Valeu.